Fala galera, se inscreva nos nossos canais, é muito importante, hein? E você pode tornar-se membro em duas categorias, Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade da pergunta das lives. E na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Mas se você não puder ser membro, não tem problema. Inscreva-se nos canais. Tu não se inscreveu ainda? Ô meu irmão, tá esperando o quê? Tem aí mais um vídeo para você com o técnico Fernando Diniz. O novo comandante do Santos, que tem 47 anos, estreou contra o Boca Juniors com vitória pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, deu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira. E nós separamos alguns tópicos das respostas do Fernando Diniz, que você vai ter oportunidade de acompanhar agora. Ele falou se vai contar com Marinho e Alisson no jogo da terça que vem às 19h15, horário de Brasília, diante do The Strongest na altitude de 3.850 metros de La Paz. É um componente a mais contra o Santos. Falou também das contratações em que o clube pretende realizar. Falou da relação que ele tem com a instituição Santos, entre outros assuntos. Vamos acompanhar a entrevista do técnico Fernando Diniz, que começou falando daquilo que eu talvez tenha sido o primeiro a reclamar bastante, que falta um executivo de futebol. E o Fernando Diniz falou sobre essa função no organograma do futebol santista. Fala aí, Diniz. O futebol hoje, a figura do gerente e do executivo de futebol, ela está presente, ajuda e muito no mapeamento dos jogadores, na condução do elenco. E é importante que a gente tenha pessoas, não só no cargo, mas pessoas que tenham sintonia com aquilo que o Santos está almejando nesse momento. Então acho que mais do que o profissional em si é trazer uma pessoa que se encaixe na proposta que o presidente Rueda quer para o Santos na gestão dele. O técnico Fernando Diniz falou dos desfalques de Marinho e Alisson, que não atuaram diante do Boca Juniors, e deu as possibilidades de ambos atuarem na altitude de La Paz. São dois jogadores experientes. Diniz falou principalmente da liderança e do orgulho em treinar Alisson pela primeira vez. Então, eles têm possibilidade de jogar, não é uma certeza, a gente vai esperar a evolução. E os jogadores que se colocam à disposição. Eu não sou de forçar o jogador. É uma rotina do meu trabalho, dos times que eu passei, ficar muitos poucos jogadores no departamento médico. Eu espero que se a gente puder contar com os dois jogadores, vai ser muito bom. São dois jogadores, duas referências importantes. O Alisson é um jogador que eu sempre tive vontade de trabalhar, sempre eu admirei de jogar contra pela sua postura, a coragem e a bravura que ele sempre mostrou vestindo a camisa do Santos, como do Red Bull. Então, para mim também é um privilégio poder trabalhar com o Alisson. Então, se a gente puder contar com o Alisson e com o Marinho, acho que a gente tem um ganho importante para o jogo. Caso eles não possam jogar, a gente vai fazer o melhor, os jogadores que entrarem vão conseguir se desempenhar bem, essa é a nossa confiança, como foi contra o Boca Juniors e contra o São Bento. O técnico Fernando Diniz também falou sobre contratações na equipe santista. Fala, Diniz. O ideal seria que a gente perdesse o mínimo possível de jogadores, já que o Santos já teve perdas importantes, como o caso do Veríssimo, Pituca e Soteldo, mais a lesão do Sandri, mais a lesão do Jobson. Então a gente teve já algumas baixas muito importantes. As nossas conversas com o presidente é que a gente, se for possível, que não perca ninguém ou quase ninguém, e pontualmente reforçar. Eu, de fato, não sou um treinador que gosta de ficar contratando demais. Eu gosto de ver muito o que tem primeiro, para a gente fazer contratações que possam vir e com uma chance grande de ajudar o Santos. O novo comandante técnico santista falou das dificuldades que o Santos vai enfrentar na terça que vem, em razão da altitude. Segundo ele, e eu concordo, ipsis literis, é desumano. Aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva que não deveria ter. O jogo muda completamente. Então você, o seu maior adversário, passa a ser a altitude e você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem. Então o Santos já está se planejando já há um tempo para fazer isso. O departamento médico, o departamento de fisiologia.
Mas mesmo assim a gente sabe que a gente vai ter um desgaste muito grande, muito exagerado na altitude, o jogo muda completamente. Então a ideia nossa é ir lá o quanto antes, não ficar muito tempo na cidade, a gente vai para Santa Cruz de la Serra e deve subir e ficar o mínimo de tempo possível na altitude. Mas é algo assim que por mais que você tente fazer o melhor, jamais a gente poderia jogar nesse tipo de altitude. Não tem sentido esse tipo de coisa. Então, assim, caberia as autoridades do futebol rever. Eu sei que isso todo mundo fala há muito tempo, mas quanto mais gente falar e se indignar, é uma chance de poder mudar. O treinador santista também falou sobre as categorias de base, que o Santos tem essa qualidade de revelar jogadores. Para mim é um grande privilégio poder trabalhar com esses meninos que estão aqui no Santos. Tem muita gente potencial. O Santos, historicamente, e principalmente talvez nos últimos 20 anos, tem lançado mão desse artifício que tem sido talvez o pilar central das equipes do Santos, principalmente as vencedoras, de ter jogadores oriundos da base que conseguem resolver os problemas da equipe profissional. Então, assim, poder desenvolver e ajudar as pessoas, mas isso não é restrito aos jovens. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem uma ideia muito equivocada, que os jogadores saem das suas casas com 11, 12, 13 anos, como eu já vi que tem muitos aqui no Santos assim, e quando ele chega com 18, 19, 20 anos, eles automaticamente se tornam adultos e responsáveis e com a maturidade emocional que quase ninguém tem. Porque trabalhar no mundo do futebol que a gente trabalha é muito difícil. Vocês sabem que é um mundo muito agressivo, tanto os treinador e principalmente os jogadores são fontes de projeção das pessoas, dos torcedores e de muita gente que comenta futebol. E saber lidar com isso é tarefa para poucos. Então a gente tem que procurar favorecer e fornecer um ambiente que facilite o jogador poder de fato amadurecer e saber aquilo que é dele e aquilo que vem de fora, que faz parte do mundo externo. Então, quanto mais a gente consegue levar os jogadores para o mundo interno deles e fortalecê-los, é o melhor cenário, porque a gente não controla as coisas que vêm de fora, nem os elogios e nem as críticas, mas isso é uma tarefa que a gente passa a vida inteira melhorando. E todo mundo tem que melhorar nesse assunto, porque o futebol ele demanda uma capacidade emocional muito grande que é difícil você adquirir. O treinador santista foi perguntado se o Santos vai jogar no contra-ataque, como era com o Cuca e como voltou a ser com o Marcelo Fernandes. A gente jogou o jogo que era possível jogar, a gente treinou, eu queria assim ressaltar isso, porque os jogadores foram absolutamente fantásticos, e todo o staff, porque a rotina do futebol é você jogar no domingo e fazer uma recuperação praticamente passiva no dia seguinte, ainda mais tendo o jogo na terça-feira. E a gente subverteu essa regra, essa lógica, porque eu achei que a gente precisava treinar um pouco. E os jogadores, eles aderiram de maneira enfática para que a gente treinasse alguma coisa que pudesse ajudar a aumentar a nossa chance de ganhar o jogo do Boca Juniors. E eles foram unânimes em querer ir para o treino, e a gente treinou 1 hora, de maneira controlada, mas a gente treinou 1 hora para enfrentar o Boca. Eu não fiz mudanças drásticas de maneira alguma. Acho que até o trabalho do Marcelo e do próprio Ariel, tem gente que valorizar quem veio antes da gente, e de maneira especial o Marcelo, que pegou o time numa situação assim difícil e jogou bem as 5 partidas, independente dos jogos que venceu e que perdeu. E eu queria colocar alguma coisa que eu tinha estudado Boca. Eu passei, desde que eu acertei, eu fiquei estudando Boca, os jogos que eles jogaram antes, o jogo que ele jogou contra o Santos, o último. E tinha algumas coisas que a gente podia se valer, e eu achei que a gente conseguiu aproveitar. Quanto à característica do time, eu mantive muitas coisas que já estavam acontecendo. E com o tempo a gente vai conseguindo colocar um pouco mais do nosso jeito. A tendência é que a gente seja um time hegemonicamente que se impõe com a posse de bola, que isso faz parte do meu trabalho e que vai, e ao longo do tempo também, se corrigindo defensivamente. Então a parte defensiva, de fato, ela foi muito boa, mas não só na parte que a gente não estava com a bola. No momento que a gente teve a bola, a gente soube atacar e se precaver dos contra-ataques, que
que é o que o Boca nesse momento tem de mais forte com o Pavon e com o Villa. E a bola parada, que é um ponto forte também do Boca. Então foram coisas que a gente treinou na véspera e os jogadores acho que conseguiram fazer de uma maneira muito positiva no jogo. Por fim, o técnico santista disse que contratações serão pontuais, tem que ser jogador para disputar a posição. Não é isso, Diniz? Não gosto de usar essa palavra melhor. Tem que ser jogador que chega e vai vestir a camisa do Santos e a gente acredite que ele vai vestir e não vai pesar. Então é esse tipo de jogador que a gente vai buscar. Se não, e não é, acho que é errado falar vai chegar e é melhor que a molecada, porque a molecada joga cada vez melhor. Então, como é que você vai achar um zagueiro que joga mais que o Kaique hoje? Pode vir e disputar a posição, mas assim, os jogadores, os jovens, eles, conforme o tempo vai passando, eles vão ganhando mais maturidade e vão marcando mais território. Acho que a gente precisa reforçar dessa forma, trazer jogadores que ao vestir a camisa do Santos, a gente acredite que eles vão vestir, não vão sentir o peso e vai jogar com uma certa naturalidade. Muito bem, então está aí a entrevista do técnico Fernando Diniz, espero que você tenha gostado. Galera, inscrevam-se nos nossos canais, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E se você quiser participar de um grupo de WhatsApp, que eu estou todo dia por lá, é só se inscrever na categoria Gol de Ouro, que tem direito a emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives e você participa de um grupo de WhatsApp para a gente interagir durante o dia. Beleza? Tamo junto, hein? Valeu!